Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje queremos fazer um review, um panorama interno da próxima revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, de adultos, que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Você está vendo aqui do lado esquerdo a revista, essa é a capa dura, e aqui o livro de subsídios, ou também conhecido livro de apoio. Nós vamos primeiro dar uma olhadinha na revista, mostrar ela internamente para os irmãos. Só para quem não conhece, a revista é um formato médio, tá? Ela não é muito extensa, essa do professor tem 96 páginas, a do aluno 94. Esse aqui é o modelo capa dura de professor. Aqui tem uma propaganda, da CPAD, alguns lançamentos e ofertas, tá? Aqui a guarda, branca, e aqui nós temos o sumário, tá? Como você pode ver, aqui onde está o meu dedo indicando, o comentarista das lições desse próximo trimestre é o pastor Ezequias Soares, que nós vamos apresentar depois, Então aqui, cada uma das lições com a sua respectiva página. Nós temos aqui uma palavra, do diretor executivo da CPAD e o presidente do conselho administrativo. E aqui, na página da direita, já temos então a primeira lição. Próximo trimestre, então, inicia no domingo, 3 de janeiro de 2021. Então, a lição tem essa capa colorida, Cada lição tem essa identificação colorida. E nós vamos dar uma folhadinha aqui nos próximos assuntos que vão ser tratados, tá? Então, o primeiro assunto, a pessoa do Espírito Santo. A lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E a lição de número 13, e aqui vamos dar uma parada para olhar com mais profundidade, o batismo no Espírito Santo. Como você pode ver, temos então texto áureo aqui, verdade prática, leitura diária para você fazer de segunda a sábado, pois a lição ela é ministrada no domingo. Temos também aqui a leitura bíblica em classe, neste caso Atos 2, do 1 ao 13, os hinos da harpa cristã sugeridos. No caso da revista do professor, temos aqui o objetivo geral e objetivos específicos da lição. Temos um outro quadro aqui que é o interagindo com o professor, certo? É uma espécie de diálogo, que o comentarista e os editores da revista têm com o professor. Então aqui o comentário da revista propriamente dito, com a introdução, tópico 1 e seus subtópicos, ponto central. Cada tópico na revista do professor tem uma síntese, um resumo e um subsídio, certo? Aqui o tópico 1, o que significa batismo no Espírito Santo. Tópico 2, o propósito do batismo no Espírito, com seu respectivo resumo, síntese e subsídio. E o 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, também com a sua síntese e subsídio teológico. Uma conclusão, então perguntas para reflexão e aqui obras aqui adicionais para você consultar, no caso aqui a revista Ensinador Cristão. Então aqui já vemos na página da direita o próximo tema, lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Temos aqui a lição 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. E aqui você vai ver que em algumas lições também é um pequeno glossário para elucidar o significado de alguns termos e sugestões de leitura. Tá? Isso é muito interessante. Por exemplo, aqui está sendo sugerida nessa lição a leitura do livro O Fruto do Espírito, do pastor Antônio Gilberto, que no caso nós temos aqui. Então aqui já coloco um livro para você se aprofundar no tema desse trimestre, que vai começar. Lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8, comprometidos com a palavra de Deus, e aqui você também pode ver no lado esquerdo que em algumas lições há um campo para anotações do professor. Lição 9, vivendo o fervor espiritual. E só retrocedendo um pouco, nós também temos aqui a indicação de leitura da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Está aqui ela, essa aqui é a minha capa dura, tá? Leitura essencial para você ministrar as aulas desse próximo trimestre. Ela é mencionada várias vezes. É muito bom você dar uma lida nela.
Prosseguindo, nós temos aqui a lição 10. Olha que imagem fantástica. Aqui, o Senhor Jesus cura hoje. Com certeza, nós cremos nisso. Depois nós temos a lição 11, compromissados com evangelização, né, a missão da igreja, né, levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Depois nós vamos ter a lição 12, né, que está diretamente ligada com a evangelização, que é a urgência do discipulado. E depois nós temos a última lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Última lição, lição de número 13, terminando no domingo, dia 28 de março, que será o último domingo, certo? Então aqui no final uma página inteira para você fazer anotações. Aguarda aí a contracapa, né? Tem algumas revistas que tem alguma propaganda aqui. Essa aqui, capa dura, não tem. Eu quero apresentar também outras 2 obras que são citadas com recorrência, frequentemente, nas lições, né? A primeira delas é aqui a Teologia Sistemática, editada por Stanley Orton. Recentemente ela recebeu uma nova capa, mas o conteúdo inalterado, tá? Um livro formato um pouco maior, com capa dura, tem mais de 800 páginas, e ele é originalmente, ou melhor dizendo, foi originalmente escrito nos Estados Unidos por teólogos da nossa igreja lá americana, tá? Assembleia de Deus americana. Recomendo fortemente também você utilizar este aqui, ou algum outro livro de teologia sistemática pentecostal que você tenha, né? Mas se tiver esse já vai ajudar você bastante. E outro livro também, que é citado com alguma frequência, este aqui, do Gutierre Siqueira, Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Dito isso, nós vamos dar uma olhadinha agora no nosso livro de apoio, né? O livro de apoio, para quem não conhece, é um livro que aprofunda mais os temas que são abordados na revista, né? Ele também é em formato médio e ele tem 160 páginas, né? Vamos dar uma olhadinha por dentro dele? Então aqui, o título é o mesmo da revista, o autor, o pastor Ezequiel Soares. Neste caso aqui, este livro tem o mesmo número de capítulos da revista, ele tem 13 capítulos, tá? Cada capítulo varia aí, tem alguns capítulos que tem mais ou menos páginas, mas fica na faixa aí dos 14, 15 páginas por capítulo, tá? Uns mais, uns menos. Então, só para você dar uma olhada, ele tem uma introdução, onde ele introduz o assunto, baseia o assunto, e depois os capítulos com os mesmos assuntos, né, da revista, da lição, tá? Então, aqui só para você dar uma olhada, né, aqui é um tópico, geralmente é o mesmo tópico que está lá na revista, certo? Notas de rodapé nas obras às quais ele está se baseando para fazer as suas afirmações. E eu quero dar uma passada para o capítulo 3, que foi o capítulo que a gente olhou mais detalhadamente na revista, né? O batismo no Espírito Santo. Então, aqui ele dá uma introdução. Se você pausar o vídeo depois, você pode dar uma olhadinha aí. E exatamente os mesmos tópicos que estavam na revista. O que significa batismo no Espírito? Ele vai desdobrar isso aqui em subtópicos, tá? Outro subtópico. Depois, o propósito do batismo no Espírito, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Um capítulo bem bacana. E depois já pula para o próximo, tá? Então aqui na contracapa nós temos uma espécie de apresentação e um mini currículo, né, do pastor Ezequiel Soares, é pastor da nossa Igreja Assembleia de Deus. Ele é presidente da Comissão de Apologética Cristã da nossa Convenção Geral e segundo presidente da SBB. Né? Ele é graduado em Letras, né? É um hebraísta pela USP e mestre em Ciências da Religião pela Mackenzie lá em São Paulo. Né? Professor, pastor, escritor, homem gabaritado para escrever esta obra e que também é o organizador, né, da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus e autor aí de outras obras. Recomendo, meus irmãos, fortemente que vocês adquiram, então, tá? Tanto o livro de apoio quanto a nossa revista, tá? Especialmente se você é professor, adquira também o livro de apoio. E eu quero desejar um trimestre abençoado para todos nós, né? E você, quem sabe, ainda não se despertou para a escola bíblica, não perca tempo, né? E vá à escola bíblica dominical, seja aluno, adquira a revista e vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo, o pentecostalismo clássico que tem
muita coisa boa chegando aí no próximo trimestre. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau!